Em um mundo tão cético em que vivemos, encontrar pessoas com fé acaba sendo uma coisa muito rara. Com tanta maldade, com tanta enganação que o nosso mundo está passando nesse momento, acaba sendo difícil você encontrar uma pessoa e dizer que vive pela fé. Pois bem, eu sou Francisco Isidório e tenho uma palavra para o seu coração nesta manhã. Eu quero aqui deixar como base um texto na palavra de Deus que se encontra no livro de Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4, que assim nos diz: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Pois bem, meus irmãos, meditando nesse texto sagrado, o profeta Abacuque cita uma das frases mais revolucionárias e impactantes da Bíblia. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Foi com base nessa máxima que Paulo desenvolveu a doutrina da justificação pela fé e que Martinho Lutero revolucionou e impactou o mundo cristão, que culminou na Reforma Protestante no século XVI. Essa máxima é repetida no Novo Testamento, tanto nos ensinos de Paulo, como nos ensinos do escritor da carta aos Hebreus. Viver pela fé significa viver de fé em fé e sempre acreditar que Deus está no controle de tudo e sempre tem o melhor para os seus filhos. Portanto, viver pela fé é andar por fé e não por vista. Vejam só a importância de viver pela fé na Escritura Sagrada. Em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, o escritor da carta aos Hebreus afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Uma outra tradução diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Apesar de ser algo abstrato, a fé consegue apalpar o milagre. A fé consegue enxergar o invisível. Uma das coisas que mais nos chamam a atenção no ministério de Jesus é o elogio dele à fé das pessoas. Porém, com a mesma intensidade, Jesus reprova a falta de fé de alguns dos seus ouvintes. Em Mateus, capítulo de número 8, verso de número 10, Jesus ficou surpreso com a fé de um comandante militar em Cafarnaum e exclamou: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Já em Mateus, capítulo 15, verso 28, Jesus também ficou impressionado com a fé de uma mulher gentia e exclamou: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Em Mateus, capítulo de número 17, verso de número 20, Jesus disse aos seus discípulos: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte:
passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Em Marcos capítulo 9, verso 23, Jesus disse para um pai desesperado pela libertação de seu filho: tudo é possível ao que crê. E em Marcos capítulo 11, verso 22, ele disse aos seus discípulos: tende fé em Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 17, Paulo cita esta frase de Abacuque: mas o justo viverá de fé. Em Romanos capítulo 4, verso 20, Paulo explica o viver pela fé de nosso pai da fé, Abraão, dizendo: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 18, Paulo explica melhor o que é viver pela fé, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que veem são temporais e as que se não veem são eternas. E em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo completa este raciocínio dizendo: porque andamos por fé e não por vista. Em Gálatas capítulo 3, verso 7, Paulo afirma que os que são da fé são filhos de Abraão. E em Gálatas capítulo 3, verso 9, Paulo ainda diz que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Em Romanos capítulo 5, verso número 1, Paulo fala de nossa justificação pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, verso 8, a Bíblia fala de nossa salvação mediante a fé, dizendo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, vivemos pela fé e caminhamos pela fé, triunfamos pela fé, prevalecemos pela fé, vencemos pela fé e alcançamos as promessas pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, orem para permanecerem com suas fé. Em nome de Jesus, aqui falo eu, Francisco Isidório.